song tonight. Well, you bring the rhythm and honey, I bring the rhyme. Make it high, make it low, make it fast, make it slow. Boa tarde, Pelotas. Estamos iniciando mais um programa O PACAF e a Comunidade. Você que está nos assistindo pelo canal 14 da NET, você que está nos assistindo na rede social, Facebook, todas as plataformas aí da rede social, quem estiver nos acompanhando, né, vai... Hoje é dia 8, né? Lembrando que hoje é dia 8, Dia Internacional da Mulher. 8 de março, a gente lembra a mulher. A mulher é todos os dias, né? A mulher, ela que manda dentro de casa, né? O homem só diz para sim senhora, sim senhora, sim senhora. Então hoje nós vamos fazer um programa especial. Nós temos uma pessoa, para mim é uma pessoa muito importante, é ligada ao movimento social, a minha amiga Bruna, que foi presidente da UAMP, né? UAMPA. Do movimento social, foi presidente da União. Então vocês vão saber um pouquinho da Bruna. Quem é a Bruna? Como é que ela está na vida política? Bruna, que se elegeu vereadora e já é deputada estadual. Boa tarde, Bruna. Esse espaço está à tua disposição. Hoje é o dia de vocês. Prazerzão estar aqui com vocês, Valdir, em Pelotas, num dia tão importante para nós. Prazer estar aqui com a UPACAF e a comunidade. Para quem não me conhece, eu me chamo Bruna Rodrigues. Eu estou deputada estadual no primeiro mandato e sou... Para quem está nos acompanhando, e eu vou me descrever aqui, eu sou uma mulher preta, né, uso cabelos soltos, um brinco que tem búzios, eu uso colares dourados, uma guia amarela, estou usando uma blusa social xadrez. É importante se descrever, Valdir, porque por diversas vezes alguém que tem alguma deficiência visual está nos acompanhando, e também para ter a oportunidade assim, de acessar os nossos rostos, né, a nossa descrição. Eu sou uma mulher preta que tem 1,5 m, eu uso cabelo black, né, cabelo solto para cima, assim, ele fica erguido, e eu acho que é importante falar sobre quem é essa mulher preta periférica que chega ao parlamento, né? Eu tenho 37 anos, eu sou mãe de uma menina que tem já 20 anos, sou mãe há muito tempo. Eu sou filha de uma trabalhadora da limpeza urbana da cidade, minha mãe é gari, e eu conheci a política lutando pela vaga na creche. Eu, quando fui aos 16 anos, fui mãe, e na minha comunidade era muito difícil de acessar a vaga na creche, nós tínhamos muitas dificuldades, né? Eu queria voltar a estudar, eu queria trabalhar, e sempre... O maior empecilho era não conseguir a vaga na creche para que minha filha pudesse estudar, para mim poder voltar a estudar, né? Ali, muitas meninas como eu eram mães, e a gente começou a se organizar, ir no orçamento participativo, né? E assim eu conheci a Manuela Dávila numa campanha eleitoral. A Manuela passou na minha comunidade e disse: olha, se eu me eleger, eu vou ser parceira aí para ajudar a lutar pela vaga na creche. A Manuela se elegeu. E aí eu começo a ter uma vida militante mais atuante. A Manuela, a gente foi entender, né? Eu achava que a minha candidata ia eleger, eu ia ter a vaga na creche garantida. E não, e ali nós iniciamos um movimento, porque a vaga na creche não podia ser só para mim. Ela precisava ser uma oferta de vaga para a comunidade. Então ali eu entendi como se organizar, ali eu comecei num processo, logo a Manuela elege deputada federal, e então manda uma emenda para a minha região, para que a escola de educação infantil, inclusive, que eu estudei, pudesse voltar para a nossa comunidade, pudesse ser construída, né? Então, eu sou essa guria que se cria lá na Vila Cruzeiro, né? Eu sou de Porto Alegre, sou lá da Vila Cruzeiro, e que a revolta, né? Eu conheço a política
a partir de uma revolta, né? A política, eu não achava que a política era acessível e menos ainda achava que os serviços que nós precisávamos estavam à disposição. Então, o que me faz olhar para a política, o que me faz estar aqui hoje contigo é a revolta. A revolta porque mulheres como eu não conhecem a política de forma afetuosa, muito pelo contrário, né? A gente conhece a política por diversas vezes se indignando e batalhando para que direitos básicos sejam garantidos, né? Logo em seguida da luta pela vaga na creche, o posto de saúde da minha região estava para ser fechado, nós iniciamos um movimento para não fechar o posto de saúde, depois fecharam a escola que eu estudei em todo o meu ensino fundamental, e então depois culminou assim com eu fui uma das removidas pela obra da Avenida Tronco, né, uma grande avenida que era um projeto para a Copa de 2012, se não me engano, 12, 14, e era um projeto que construiu um traçado de uma avenida por cima de 1.800 casas. Ali eu iniciei um processo de organização com a comunidade, da luta para que nós só saíssemos da nossa casa para outra casa, então movimento chave por chave. E aí eu fui entendendo que tudo que eu vivia, ou tudo que eu não tinha, tudo que não acessava, era também um projeto político. Né? Porque quando nós não acessamos determinados lugares, quando nós não conseguimos, ou quando a política pública é uma barreira para que nós sejamos quem nós sonhamos ser, eu fui entendendo, assim, por diversas vezes, se tem uma estratégia política de negar um direito básico para que cidadãos como eu não cheguem, seja no parlamento, na faculdade, e tudo isso foi assim algo que eu fui entendendo com o tempo, fui me formando politicamente. Então eu sou essa guria que conhece a política pela revolta, pela rebeldia, e que também vê na política, e quando conhece a política eu sempre falo, se foi a rebeldia e a indignação que me fez olhar para a política, também foi a paixão pela política, conhecer o que é realmente política pública, me fez me apaixonar pela política e querer que mais pessoas entendam que a política muda a vida. Né? A política pública, onde está a política pública, o que é uma política pública, de quem a gente cobra, quem são os nossos governantes, como cobrar de um governante, como reivindicar uma política pública. Depois eu fui presidenta da União da Juventude Socialista, e aí já militante. Depois eu fui presidenta da UAMPA, que é a União das Associações de Moradores de Porto Alegre, fiz parte da FEGAM, que é a entidade estadual. Como é que está a União de Associação em Porto Alegre? Porque teve um incêndio, eu sei que funcionava no mercado público. Depois do incêndio, a UAMP não teve mais prédio. Como é que está o movimento comunitário em Porto Alegre? Porque aqui eu vou te dizer, também é uma luta que a gente luta todos os dias para manter essa bandeira. Né? A luta comunitária sempre foi um desafio, né, Valdir? A luta comunitária ela nunca foi tranquila, porque se a luta comunitária ela nasce da indignação e das ausências, nós somos as pessoas que vivem todas essas ausências, né? Essas negações, esses direitos privados, eles também tornam o nosso acesso à política pública, o nosso acesso à política, um desafio. Então, quando a gente fala assim, eu sou uma guria que conhece a política através da luta comunitária, da organização comunitária. Eu tenho muito carinho, porque eu reivindico, né? Eu sou a primeira mulher negra deputada desse estado e a primeira mulher periférica, comunitária, né? De origem popular. Então, se nesse estado, tu imagina, nunca na história do nosso estado nós tivemos a presença de uma mulher negra, que dirá periférica. Então, eu e a deputada Laura, nós fazemos parte da primeira geração de mulheres negras que ocupam a política. Mas quando a gente fala da luta comunitária, eu sou a primeira mulher comunitária a ocupar a política, né, no nosso estado, a ser deputada. E quando a gente fala da luta comunitária, a gente está falando de desafios. Então, não é tranquilo em nenhum lugar, não é legal ou é difícil em todos os lugares. Porque nós somos os que têm pouco recurso, nós somos os que precisamos da política pública, portanto, da presença do Estado. E quando o Estado se ausenta,
a nossa luta ela fica ainda mais difícil, né? Eu iniciei falando da minha origem política a partir da luta comunitária, né? Seja lá em Porto Alegre, mas lá em Porto Alegre nós temos uma especificidade. Nós temos uma entidade que pegou fogo, que assim, que era sediada no mercado público e que a partir do incêndio do mercado público pega fogo e nós perdemos aí, para além de muitos documentos, a memória de muitas associações, né? E em paralelo, nós temos um poder público que vê essa fragilidade, né, e que se beneficia dela, porque povo desorganizado, povo que não está organizado, é um prato cheio para negligência, para falta de investimento, enfim, quanto mais o povo mais desorganizado, mais difícil da gente acessar a política pública, mais difícil da gente reivindicar o que é importante para as nossas comunidades. Então, a luta comunitária, ela é um desafio lá em Porto Alegre, ela é um desafio aqui, ela é um desafio em qualquer lugar que a comunidade se organize, porque geralmente nós nos organizamos para reivindicar direitos básicos, infelizmente. Nós ainda estamos falando de saneamento básico, nós ainda estamos falando de vaga na creche, nós ainda estamos falando de direito e acesso à escola, nós ainda estamos falando de acesso básico à cultura. Então, assim, nós estamos falando de acesso à alimentação, né? Nós temos lá, na minha região, o coletivo Preta Velha, fundado a partir aí da organização de mulheres da comunidade, que a partir da pandemia tinham muitas dificuldades, muita gente passando fome, a mulherada se organizou a Cozinha Solidária, né? Hoje participa de um programa do governo federal, que é o PAA, que é um programa de aquisição de alimentos, né? Então, eu estou falando aqui de uma jornada de luta, são 37 anos lutando para sobreviver, para ter dignidade, mas, acima de tudo, para garantir que a nossa comunidade como um todo tenha dignidade também. Governo federal apoia esses movimentos? Governo estadual apoia esses movimentos? Tu és deputada, tá? Tu está acompanhando. Porque muitas vezes o movimento social, que era pregado, né? Que o movimento social defende uma sigla partidária. Isso tentava desvalorizar o movimento. O movimento social, ele representa quem? A população. E nada impede de a gente ter sua bandeira partidária. Para você que está me assistindo, eu tive uma sigla partidária. Eu defendo ideias do partidária também, né? Mas a bandeira, em cada bairro, tem seus dirigentes, que a comunidade escolhe. E a gente procura defender essa bandeira. É uma bandeira só. É a questão social. Bruna, como é que tu vê a questão da violência da mulher, né? Como a gente toca no Dia Internacional, porque ainda tem, né, o marido vai para um boteco, toma, né, os seus tragos, chega lá e espanca a mulher. Como é que lá em Porto Alegre está sendo tratada isso? Eu, assim, primeiro, Valdir, eu sou, para concluir, né, um raciocínio. Primeiro, eu sou partidária desde os meus 16 anos. Sim. Eu sou filiada ao Partido Comunista do Brasil desde é meu único partido de filiação até aqui. E eu acredito que ocupar a política deveria ser algo muito natural. Sim. Né? Deveria ser parte da nossa formação enquanto cidadão e cidadã, né? É fundamental que a gente participe da política, que a gente olhe para a política com carinho, que a gente olhe para os partidos, questione, faça parte, participe. Eu defendo isso. E principalmente sendo uma mulher na política. As mulheres que chefiam os nossos lares, e aí nós não queremos ser só as donas das casas, porque, na verdade, quando a gente fala que a mulher é dona da casa, a gente está falando que a mulher é quem faz o serviço de casa,
Nós não estamos falando que as mulheres sejam as chefes, e quando as mulheres são as chefes das famílias, são porque são quem sustentam, quem mantém as nossas famílias. Uma média de mais de 65% dos lares brasileiros são chefiados por mulheres. Portanto, são mulheres que sustentam as suas famílias. Mas quando a gente fala que são as mulheres que são as donas da casa, né, ou as mulheres que mandam em casa, nós estamos falando do serviço de casa. Nós precisamos falar de uma jornada das mulheres de ocupação da política, de ocupação dos serviços públicos, de ocupação de espaços públicos, de ocupação de lugares de poder e decisão. Né? Porque nós estamos falando aqui de mulheres que ainda, com jornada igual, não têm salário igual. O presidente Lula agora sancionou a lei que diz que mulher que ocupa posto de salário igual precisa ter, que ocupa posto de tarefa igual, precisa também ter salário igual aos homens. Mas nós ainda estamos falando de um Brasil, nós estamos falando de 2025, e nós estamos localizados no estado do Rio Grande do Sul. Esse é um dos piores estados para se ser uma mulher. Esse é um dos estados que mais mata as nossas mulheres. Porque nós temos aqui as mulheres que conseguem denunciar, que chegam até as delegacias, mas que por diversas vezes têm o seu atendimento negligenciado, que por diversas vezes denunciam, têm a medida protetiva, mas não têm a vida assegurada. Então, quando a gente está falando de violência, a gente está falando da violência que mata, mas também da violência que tira as mulheres de diversos outros espaços, né? Nós ainda estamos falando do lugar de um estado que tem uma subrepresentação de mulheres, seja no parlamento, mas também nos espaços públicos de direção e de decisão. Então, nós estamos falando de um estado muito difícil, porque inclusive, quando a gente está falando dos governantes locais, né, eu sou da capital do estado, por exemplo, minha origem é de Porto Alegre. Nós estamos falando de lugares que não têm secretarias, por exemplo, de políticas para as mulheres. Como tu vai monitorar, elaborar política pública se tu não tem um observatório, se tu não tem um organismo responsável que atua em loco para resolver? Eu, quando era vereadora, fiz um projeto que prioriza mulheres em situação de violência em programas habitacionais. Quem cuida das famílias são as mulheres. E se são as mulheres que cuidam das suas famílias, deveriam ser elas as prioridades em programas habitacionais, por exemplo. A minha mãe, que é uma mulher que sofreu violência doméstica há 25 anos, não tinha como sair de casa com 5 filhos. Então, como tu faz com que as mulheres elas consigam ter condições econômicas e sociais de conseguir romper com a violência? Esse, na verdade, é um nó. Como que tu faz que num estado que tem altos índices de violência, a gente consiga sanar, proteger a vida das mulheres? Nós ainda temos desafios. Aqui no estado, Valdir, por exemplo, nós comemoramos a queda de crimes relacionados à segurança. Por exemplo, latrocínio, homicídios e outros derivados da segurança. Índices de monitoramento da segurança, né? Mas a gente comemora a queda desses índices. Mas, em contrapartida, o feminicídio ele é um dos piores indicadores, não só do nosso estado, mas do estado em relação ao Brasil. Então, a gente resolveu uma parcial. Por que não resolveu? Por que o feminicídio ele não tem queda? Ou ele, e assim, inclusive, quando cai para mulheres brancas e não cai para mulheres negras. Os índices de violência eles são mais adensados quando a gente vai relacionar a mulheres brancas e a mulheres negras. Então, nós temos um estado que, para ser uma mulher como eu, é muito difícil. E por que é importante estar falando sobre isso aqui num dia como hoje, né? Nós estamos falando do dia 8, que é um marco da luta das mulheres. Hoje é um dia não de comemoração, mais um dia de luta, né? A gente fala, às vezes, a gente chega em casa e o companheiro dá flores. É muito legal, mas mais do que dar flores, tá dividindo a jornada interna de casa, né? Tá valorizando, tá
conseguindo fazer com que a nossa presença ela seja igualitária. Então, a jornada de luta não deveria ser só das mulheres. Combater o machismo, ele é uma tarefa minha e tua, né? Porque se nós estamos vivendo num estado que mata mulheres pelo simples fato de ser mulher, é sinal que homens no comando da segurança pública, homens no comando das decisões, não tomaram decisões ou não tiveram eficiência nas decisões de proteção da vida das nossas mulheres. Então, nós temos desafios profundos ainda. E eu acredito que estar aqui também é parte aí dessa jornada. Programa UPACAF e a comunidade, né? Todo sábado, a partir das 13 horas. Você nos assiste aí pelo canal 14 da NET. Você também nos assiste pelas plataformas, por YouTube, por todas as plataformas aí da rede social, você pode nos acompanhar o programa UPACAF e a comunidade. Na semana passada, a gente trouxe aqui o vereador Ronaldo Quadrado, né? Ele assumiu agora no lugar da vereadora Miriam Marrone, que assumiu como secretária, né? Secretária de governo. E aí o Ronaldo Quadrado, né, com muita ideia boa, tentando defender os movimentos sociais, isso é importante. Pessoas que defendem a bandeira, né? O abandono, né, porque muitas vezes o marido, o companheiro abandona e a mulher se torna mãe e pai ao mesmo tempo, né? E como é que está essa questão, assim, a Assembleia Legislativa, ela tem uma comissão que em defesa das mulheres nessa questão do abandono? Como é que funciona? Estou te perguntando porque eu também não sei como funciona a Assembleia lá, sim. Né? Mas geralmente Câmara de Vereador tem comissões que defende também essa questão. Nós temos na Assembleia Legislativa um espaço que é chamado da Procuradoria da Mulher. É um espaço que trata especificamente das causas da mulher, né? Então, seja da violência, mas também da proposição de projeto de lei, de estudos sobre relacionados também às mulheres no nosso estado. A gente ainda está falando, infelizmente, como eu te falei, né, de um estado que tem uma condição social para as mulheres muito difícil. Nós não temos, Valdir, nenhum organismo de estado, e aí eu estou falando do governo, do estado, que pense especificamente a pauta das mulheres, né? Então, nós elaboramos uma série de medidas, de projetos e protocolos, tentando equiparar, né? Tentando fazer com que a vida das mulheres não seja tão difícil. Agora, nós temos aqui uma questão cultural, uma questão que é ainda muito enraizada, estruturada na sociedade, né? Por exemplo, vamos falar da responsabilidade dos filhos, né? Eu sou mãe, então a responsabilidade da minha filha sempre foi minha, do pai dela, porque quando a gente fala no pai, a gente fala no companheiro, a gente está falando daquele que ajuda. Então, por exemplo, nós vamos falar da responsabilidade de cuidar das crianças. A responsabilidade de cuidar das crianças, socialmente, ela ainda é dita como das mulheres, mas ela deveria ser igualmente de mulheres e homens. Por que os nossos lares são chefiados majoritariamente por mulheres? Porque não se concebe ou não se tem uma cultura que trabalhe a importância dos pais, né, ou dos homens na manutenção da família. E a manutenção da família, por diversas vezes, não é o casal, é a responsabilidade com a família e com as crianças. Então, por diversas vezes, se tem um abandono aceito, né, aceito socialmente. O pai pode virar as costas, tendo 5 filhos, e ir embora. A mulher, se ela vira as costas, vai embora e deixa 5 filhos, meu Deus, ela é uma aberração. Então, nós deveríamos criar ou trabalhar uma cultura que elevasse o papel de ambos ao mesmo lugar.
que é de manutenção da família, da casa, do lar, dos filhos, né? Então, infelizmente, né, tem inclusive um conservadorismo na atuação em relação a essa pauta, né? E constantemente a gente fala, né, natural, vai lavar uma louça. Por que tem essas coisas? Porque ainda se reproduz o lugar da mulher, o lugar da cozinha, né? A quem limpa a casa, a quem cuida dos filhos, a quem cuida dos familiares. A mulher ainda é muito associada ao cuidado, né? O cuidado, seja da família, dos membros familiares, enfim, é um desafio, mas é um desafio social de todos nós. Nós precisamos entender ou a sociedade precisa entender que nós, mulheres, nós temos o papel e a responsabilidade, tanto quanto os homens, de cuidar da família, mas não é o inverso, né? As mulheres não são as únicas responsáveis, mas ainda culturalmente e socialmente nós somos as responsáveis aí pelo cuidado. Inclusive tem se falado muito sobre a economia do cuidado, né? Se hoje as mulheres simplesmente não saíssem de casa ou não fizesse, vamos pensar hoje assim, as mulheres no mundo inteiro pararam, não vão um dia sem fazer nada. Nós vamos ter uma economia com um impacto muito grande. Porque a economia, se tem uma economia em torno da política do cuidado, que ela é negligenciada. Uma mulher que ela não trabalha fora de casa, ela trabalha em casa sem jornada. Essa jornada, que por diversas vezes é exaustiva e integral, ela não é remunerada e menos ainda reconhecida. Então, olha o quanto é cruel, né? Uma mulher que vive o trabalho doméstico, ela não tem a sua jornada reconhecida, ela não tem remuneradamente isso reconhecido, ela não tem um reconhecimento, por exemplo, para aposentadoria, mas ela foi fundamental na manutenção de uma família, né? E nessa economia, ou nesse modelo econômico em que o trabalho ele é fundamental, se as mulheres deixam de trabalhar, inclusive dentro dos seus lares, nós também temos uma paralisia econômica. Então, é muito profundo, né? Eu gosto muito, inclusive as pessoas falam, né? Eu gosto muito de falar da nossa comunidade, mas sobre o viés econômico da nossa comunidade. Quanto, economicamente, a economia comunitária gera para o nosso Estado, né? Esses dados, essa busca, né? Seja quando a gente está falando do vizinho que faz o bico, seja nós estamos falando da vizinha que vende o picolé, nós estamos falando da vizinha que vende o pão, da vizinha que cuida do filho da outra vizinha, nós estamos falando da feirinha da comunidade, nós estamos falando de uma economia popular, né? Que a gente também ainda tem dificuldade de estratificar, porque quando a gente fala da política pública, ela pouco compreende a nossa lógica, né? Ela é muito mais pensada para essa sociedade mais corporativista, que pensa na lógica do trabalho como o trabalho que é reconhecido formalmente, mas que ainda o trabalho informal é muito presente, cada vez maior, né? Porque nós temos uma juventude aí que tem questionado bastante, né? O fim da jornada 6x1, por exemplo, uma discussão bem profunda, né? Tu tem mulheres que trabalham, por exemplo, em farmácia, trabalham 6 dias e folgam 1. Mas aí trabalha 6 dias, de 8 a 12 horas, que chega em casa, tem que cuidar dos filhos, tem que fazer a comida. O caso do supermercado também, né? O caso dos supermercados. Então, nós estamos falando assim, de uma sociedade que é extremamente machista e que faz com que a vida de uma mulher seja muito mais difícil do que a vida e a jornada de um homem. Então, os desafios são grandes. Eu acredito que a gente já evoluiu bastante, né? Seja politicamente, mesmo ainda com muitas dificuldades, ou ainda com déficit, vamos dizer assim, né, na organização, também na ocupação dos espaços, mas a gente já evoluiu bastante. A gente tem, a cada dia, tentado dar sinais de que nós somos importantes e imprescindíveis em todos os espaços.
Programa UPA-CAF e a comunidade. Aqui não tem intervalo. Nós Aqui é 55 tocar direto. minutos direto, né? Bora lá, eu sou de falar, eu gosto de... A gente... a questão da participação da mulher na política. Tem cota, mas muitas vezes são poucas mulheres que participam. Hoje é lei e os partidos têm que cumprir a cota. A cota das mulheres, a cota do negro, a cota de várias cotas hoje que existe. Por que a mulher participa pouco? Né? O que falta para incentivar as mulheres a participar mais da política? Aí, Valdir, um tema bem legal de debater. Primeiro, eu não acho que as mulheres participem pouco. Por exemplo, no nosso caso, nós somos lideranças comunitárias, Sim. Né? Tu vai na comunidade, quando tu vai fazer a assembleia da associação, quem vai na assembleia? É as mulheres. Somos nós, majoritariamente as mulheres. Quem luta pelo posto de saúde? As mulheres. Quem luta pela vaga na creche? As mulheres. Quem organiza a assembleia? Quem organiza ali as festas das comunidades? As mulheres. Somos nós. Então, nós não atuamos pouco. Nós estamos distante da política partidária e do parlamento. Por quê? Porque a divisão do recurso não é igual. Porque a jornada ela não é igual. Porque as reuniões elas não são montadas para as mulheres participar. Tu quer ver, por exemplo, eu tenho uma filha desde dos 16 anos. Eu comecei a atuar mais politicamente, assim, efetivamente, a partir dos 18. Desde os 16 eu sou militante, mas com 18 anos eu me torno muito militante, fruto da necessidade. Com que eu sempre participei e a minha filha sempre participou junto. Mas nem todos os lugares eram acolhedores. Muitos lugares eram difíceis. Muitos lugares não gostavam que eu levasse a minha filha. Mas se eu não levasse a minha filha, eu não participava. Então, por que a política institucional ela tem uma presença menor das mulheres? Porque os ambientes políticos eles não são construídos para as mulheres. Uma das primeiras iniciativas que eu tive quando nós quando eu tive meu primeiro mandato de vereadora, foi ter um espaço em que as crianças pudessem brincar. Se chegasse uma mulher com uma criança, nós tínhamos um protocolo. Nós sabíamos que alguém do gabinete, para aquela mulher poder atuar politicamente, ela precisava de que alguém ficasse com a filha dela, ou com o filho dela. Então, aí tu pensa, em quantas reuniões tu organizou, quantas reuniões nós participamos que não tinham nenhum espaço para que as crianças brincassem. Se as crianças elas não estão presentes, as mulheres também não estão presentes. Porque se elas chefiam os lares, se elas são quem dão conta da jornada de trabalho, mas também da manutenção da família, quando elas vão atuar politicamente, se o ambiente não for acolhedor, se o ambiente não for um espaço em que permita que ela participe, mesmo com o filho, ela não vai participar. Então, onde nós temos barreiras para a ocupação de determinados espaços. E parte dessas barreiras, elas são também uma estratégia estruturada para que nós não chegássemos a esses lugares. Então, eu não acho que as mulheres não participem. Nós falamos aqui, na festinha da comunidade, na assembleia da associação, na reunião do Conselho Distrital de Saúde, na assembleia da associação, majoritariamente, quando tu vai fazer uma série, são as mulheres. Tu vai analisar quantitativamente, são as mulheres. Agora, quem se coloca para comandar esses espaços? Aí são os homens. Precisa ser presidente da associação. Vai precisar o quê? Ir nas reuniões à noite. Vai precisar ter uma mobilidade. Primeira coisa que as mulheres precisam. O cálculo é: com quem eu vou deixar meu filho? Como é que eu vou fazer a comida? Como é que. Mesmo já fazendo tudo isso. Então, e quando a gente vai falar da política partidária, ela não é diferente. E eu sou de um partido de muitas mulheres. Né? O PCdoB, posso citar a Manuela, a própria Manuela Dávila, que foi nossa vereadora, foi deputada estadual, foi deputada federal, foi candidata a vice-presidente. Eu sou também a Jussara Coni, né, que foi deputada estadual, também foi vereadora.
A Fala nossa aí, próxima... Jussara Coni, como é que está a vida política? Eu encontrei ela lá em Porto Alegre, né? Porque eu admirava, né? Ativa. Jussara é uma mulher... O debate, sabe, a forma que ela se posicionava, né, em defesa da mulher, né? E a gente, né, agora tem a Bruna, né? Tem a Bruna, tem a Daiane. O PCdoB é um partido que sim é considerado pequeno, mas duas mulheres negras chegou a representar, está representando, né, um partido pequeno, que também as federações também fez com porque a soma dos votos garantiu a vaga dos... Como é que tu vê essa situação aí? Que o pessoal olha, o PCdoB é um partido pequeno, é um partido ideológico, é um partido que defende as lutas populares, né? Tu como deputada, né, e a Daiane como deputada, né, e negra, né, ainda tem esse preconceito, né? Ainda tem a sociedade olha assim, e jovem também, né? Hoje eu já estava falando, uma jovem negra que as pessoas ainda olham com preconceito, mas não sabe a tua vontade política, a bandeira que tu defende, né? E tu já estava falando certo, ó, a questão da creche, a questão do posto de saúde, né? Muitas coisas, né? No teu mandato, essas bandeiras é necessário. Quando eu te convidei para vir no Conselho da Saúde, o Marcelo me disse que é uma das bandeiras que a Bruna gosta de debater. E o pessoal gostou muito de ti. O Conselho da Saúde gostou muito de ti. Tu vai voltar várias vezes, que agora tu adotasse a cidade, né? Ah, sim. E as mulheres que estão nos assistindo, 8 de outubro, hoje, 8 de outubro, fica marcado no programa da UPACAF. 8 de março. De outubro, 8 de não. março. 8 de março, aí, Dia Internacional da Mulher. Né? Fica marcado, sim. Fica marcado aí. A Bruna aí que defende as lutas das mulheres, né? E aí, né? Tu tem vários projetos no teu mandato. Qual é o projeto de impacto que tu apresentou na Assembleia? Eu tenho muito orgulho, assim, primeiro de fazer parte, assim, da história de um partido que é centenário, né? O PCdoB é o partido mais antigo do país. Tem aí vai fazer 103 anos, né? E é um partido que tem uma história, uma intimidade com o povo brasileiro. E se às vezes as pessoas têm um certo preconceito com o Partido Comunista. E as pessoas, por diversas vezes, elas nem sabem o que é a origem do comunista, da palavra comunista, né? Comunista vem de comum, sim, de pessoas comuns, de origem comum, né? Eu sempre falo para as pessoas, pobreza a gente é PhD, pobreza a gente sabe dividir. Aquelas mulheres e as mulheres que estão nos assistindo hoje, que são da comunidade, né? Por diversas vezes a gente sempre compartilhou, seja o filho, quando uma cuida do filho da outra, mas quando uma vizinha não tem um arroz, tu alcança, outra vizinha, quando tu não tem açúcar, tu alcança. A gente sempre dividiu a pobreza desse país. A gente compartilha muito bem a pobreza. Agora, quando a gente está falando da riqueza, a gente não está falando da riqueza individual, do teu patrimônio individual. Nós estamos falando da riqueza desse país. O Brasil é um país muito rico. O Brasil é um país que podia distribuir melhor a renda. O Brasil é um país que ainda fala de salário mínimo e não de salário digno. Né? Nós ainda estamos falando de um legado da escravidão e do processo e do regime militar que impactam, inclusive, a conceituação do que é a jornada de um partido que tem a história do Partido Comunista do Brasil. Então, nós estamos falando aqui de um partido de pessoas de origens ou de bandeiras, de sonhos comuns. Nós estamos falando de ter o direito de viver com dignidade, de sonhar com um lugar comum a todas as pessoas, né? Eu não acredito... a miséria é um projeto político. A fome é um projeto político. E a desigualdade também. Portanto, eu, desde os meus 16 anos, eu sou afiliada a um partido que eu acredito que luta para que essa desigualdade ela seja rompida.
E eu acredito que também, fruto dos preconceitos, da falta de informação e da falta da educação política, eu não aprendi o que é política, nem o que é projeto político dentro da escola, eu aprendi militante. Isso é um legado do regime, tanto da escravidão, quanto do regime ditatorial que nós vivemos. Né? O legado da ditadura, um legado desse processo em que não podia se falar de política. Então a gente ainda diz, política e futebol não se discute. Não, futebol se comemora, se ganha e perde, e política se compartilha, se debate, se constrói, se coletiviza. Eu acredito que nós precisamos, e nós estamos num ambiente de uma sociedade muito polarizada, em que o ódio organiza. Eu não acredito no ódio, eu não acredito na organização desse ódio. O ódio, ele propaga fake news, mentira, ele faz com que a gente não consiga compartilhar ideias. Nós não somos do mesmo partido. Nós não compartilhamos das mesmas ideias por diversas vezes ideologicamente, mas nós somos lideranças comunitárias. E isso basta para a gente estar aqui junto hoje, conversando. Então, isso é a luta organizando, isso é a comunidade organizando. E comunista vem de comum, de comunidade, de compartilhamento de ideias, de propósito. Né? E eu sou essa guria que sonhou a vida toda em romper com esse ciclo, quando eu entendi que a pobreza era um projeto, a fome era um projeto político, a destruição da educação que está em curso. Nosso Estado, o governador agora, Eduardo Leite, fez um acordo com o Ministério Público. Durante 15 anos, eles não são obrigados a investir o mínimo constitucional em educação. Isso quer dizer o seguinte, o governador está autorizado a descumprir a lei, portanto, a não investir em educação durante 15 anos. Isso é devastador, é destruidor. Isso destrói pessoas como eu, que vêm da comunidade. Porque a educação, ela é fundamental para a construção de qualquer cidadão. Qualquer país bem desenvolvido rompeu com o ciclo da pobreza através da educação. Eu sou a primeira mulher da minha família a entrar na universidade. Mudou minha condição econômica? Não, mas mudou a minha condição social, de acesso à informação. E mudou a condição social da minha família. Então, mulheres que tinham a média da 3ª série, hoje chegam ao ensino médio, ou inclusive ao nível superior. Isso é uma mudança de status, de lugar, e é uma mudança social. Então, por isso que eu digo assim, eu sou de um partido que tem muitas mulheres, inclusive a nossa presidenta nacional, a Luciana Santos, é uma mulher preta também. Eu sou de uma cidade em que elegeu 2 mulheres negras, seja para a Câmara de Vereadores, lá em 2020, e elegeu 2 anos depois essas 2 mulheres deputadas, estadual e federal. Então, nós estamos falando de uma sociedade gaúcha que se movimenta e que entende que a luta antirracista ela é fundamental para a gente romper com preconceitos que estruturaram a nossa sociedade. Então, nós estamos falando aqui, né, de mulheres que chegaram no parlamento, que são de origem popular e que hoje questionam essa estrutura, porque quando a gente olha para a política, e nós falamos sobre isso, nós estamos olhando para, majoritariamente, quem organiza as ações políticas são as mulheres. Mas o destino final, né, ou o estágio de poder e decisão não é dado às mulheres. Mas não é dado porque também é um projeto político. Então, nesse 8 de março, né, a marca desse 8 de março é pela vida das mulheres, porque nós vivemos um Estado que, nesse início de ano, o ano está iniciando, e até onde eu acompanhei, nós já tínhamos aí uma média de 10, 11 feminicídios, né? Então, nós estamos falando de um Estado que inicia já com altos índices de feminicídio, com mulheres indo até a delegacia. Nós temos aí o caso de uma das mulheres que foi, enfim, perdeu a vida a partir de um feminicídio. Ela foi 5 vezes à delegacia. Isso quer dizer que as mulheres
denunciam, e esse descrédito, inclusive, né, de não ter uma efetividade, faz com que as mulheres não procurem as delegacias. Então nós temos desafios, assim, se eu acredito que nós lutamos e construímos avanços, eu ainda acho que nós precisamos construir uma jornada em que vocês, homens, nossos filhos, nossos irmãos, nossos companheiros, sejam parceiros da construção de uma outra mentalidade, onde os nossos corpos não são propriedades privadas e nossa capacidade também é reconhecida, valorizada e também alçada a lugares de poder e decisão. Então, os desafios são esses. São, primeiro, ganhar a sociedade para que todos nós estejamos na mesma luta, né? Homens e mulheres, pelo fim da violência contra as mulheres. Segundo, né, nós precisamos construir uma cultura de que lugar de mulher é em qualquer lugar, inclusive na política, mas também CEOs das empresas, mas também no comando de grandes startups, no comando de grandes empresas, sendo as secretárias dos municípios, sendo as chefes de departamentos. Nós precisamos, sim, fazer com que as mulheres, que são mais da metade do eleitorado, nós somos minorias nos espaços de poder e decisão, mas nós somos majoritárias nos índices populacionais. Então, assim, que a gente socialmente entenda que compartilhar esse espaço é fundamental para a gente construir uma sociedade mais feliz, mais igualitária, mais justa também. Programa UPACAF e a comunidade, né? Nós temos muito assunto aí nessa data importante, aí, dia 8 de março, Dia Internacional da Mulher. Muitas vezes a mulher ela chega numa delegacia e ela tem vergonha, muitas vezes, de denunciar seu companheiro. Até porque muitas vezes quem vai atender ela é um homem. Mas tem as delegacia para a mulher, que a mulher atende também. Mas o medo que faz com que ela seja espancada, porque ela vai cada dia que acontece uma violência, ela não denuncia, né? Esse medo porque muitas vezes depende do marido, porque é o alimento que vai através do marido, né? O filho se torna refém, né? E isso aí a gente vê que acontece aí, né? Nós que vive na comunidade, a gente sabe que isso acontece, né? Qual é o conselho que tu dá para essas mulheres, Bruna? Primeiro, Valdir, eu acho que nós precisamos mudar um pouco essa lógica. Eu não acho hoje que as mulheres elas só tenham medo de denunciar. Eu acho que tem uma falta de efetividade na denúncia. Então, quando tu está falando, quando uma mulher se movimenta, ela rompe muitas barreiras para ir até a delegacia. Mas quando ela chega na delegacia e o atendimento ele é completamente despreparado, ele faz com que essa mulher que fez um movimento gigante para ir denunciar, ela perca toda essa capacidade de indignação com essa situação, né? Eu sei porque eu vivi essa realidade. A minha mãe sofreu violência doméstica durante muito tempo e foi difícil porque é um processo, inclusive, o ciclo da violência é muito cruel, porque ele mascara a violência. A violência ela não é só essa que está exposta, né? Quando uma mulher toma um soco no olho, fica o olho roxo e aí todo mundo vê. A violência ela é muito cruel porque ela pode ser uma violência que ela não seja visível, né? Quando uma mulher ela é depreciada ao longo da sua jornada, seja de trabalho ou seja familiar, isso é uma violência psicológica. Quando uma mulher ela sofre uma agressão e ela vai até a delegacia ou denuncia 5 vezes e ela não tem uma efetividade na denúncia, ela não consegue garantir a sua proteção e essa mulher ela é assassinada, o que acontece? Qual é a mensagem que o poder público emite para as outras mulheres? É uma mensagem da ausência do Estado, portanto, do vire-se. Então,
eu não acho que as mulheres tenham dificuldade de denunciar. Eu acho que o Estado está negligenciando a vida dessas mulheres e que, portanto, essas mulheres têm mais dificuldade de conseguir individualmente, porque individualmente tu não acaba com a violência. É coletivamente que a gente acaba com a violência. Por que parte da nossa dedicação foi acabar com os ditos populares? Em briga de marido e mulher não se mete a colher. É porque essa movimentação política, ela é fundamental para entender que a comunidade é responsável pela vida dessa mulher. Então, nós temos aqui uma série de entendimentos para que a gente consiga fazer com que essa mulher ela entenda que não é por conta da falta de força dela, é por conta da negligência do Estado e da falta de entendimento da comunidade de que ela precisa de ajuda. Sabe, a gente, na comunidade negra, a gente tem alguns ditos, né? Essa ideia, para nós, é muito forte. Ninguém faz nada sozinho. Né? Nós precisamos de uma comunidade inteira para educar uma criança. Porque se a comunidade inteira não ajudar a criar uma criança, tu cria crianças distantes e cada vez mais individualistas. Agora, se uma comunidade inteira é engajada na criação das nossas crianças, nós temos ambientes coletivos mais harmônicos e mais comunitários. Né? A luta comunitária, ela é um marco para nós porque ela é coletiva. Quando a gente fala do posto de saúde, a gente não está falando da tua saúde ou da minha saúde. A gente está falando da nossa saúde. Quando tu fala da luta pela vaga na creche, eu não estou falando da vaga da minha filha individualmente. Nós estamos falando da vaga na creche para que mulheres possam garantir a sua independência econômica, possam romper, porque senão a maternidade vira um espaço de aprisionamento. Né? Então, nós estamos falando, porque quando a gente está falando de um Estado, nós estamos falando de um Estado que, para se movimentar, inclusive economicamente, precisa de uma comunidade. Né? Então, nós estamos falando aqui de que uma comunidade inteira precisa entender que, para acabar com a violência, é só todo mundo junto envolvido. Porque, para a gente acabar com a violência, nós precisamos ter aparatos de segurança capazes de garantir a segurança e a vida das mulheres. Infelizmente, eu não acho que seja a prioridade dos nossos governantes, né? Principalmente quando nós estamos falando do Estado. Eu acho que aqui em Pelotas nós temos uma outra realidade. Aqui tem secretaria, inclusive, de política para as mulheres. Né? O atual prefeito, Marrone, já nas suas primeiras ações de governo, implementou a Secretaria de Políticas para as Mulheres. Por que é importante? Porque tu vai ter a condição de, especificamente, atuar em causas preventivas, de forma estratégica e direcionada, integrada. Então, essas são ações de governantes que podem impactar o Estado. Então, nós precisamos incentivar, mas, acima de tudo, cobrar dos nossos governantes medidas efetivas. Quem cuida dos filhos dessas mulheres que são assassinadas? Né? Quem vai cuidar dessas crianças? Então, acho que nós temos um desafio, que é fazer com que essa jornada seja mais compartilhada. Deputada, eu quero agradecer, né, vir a Pelotas, né, Porto Alegre. Eu sei lá que o trabalho que lá é movimentado, Assembleia Legislativa, e esse calor que está fazendo, tanto lá como aqui, não é fácil. Sim. Cumprindo agenda aqui em Pelotas, né, nesse dia importante que é o Dia Internacional da Mulher. Mas já está encerrando o programa, para te despedir, né, sabe que várias vezes eu vou convidar para te vir, é pautas que a gente pode discutir. Tá? Então, para te despedir aí, tá? Falta 1 minuto aí para encerrar o programa. E agradeço aí todas as pessoas aí que estão nos assistindo e compartilhe cada vez mais aí o programa UPACAF e a comunidade, que tem 25 anos, né? Esse programa comunitário. Onde a gente apresenta, onde eu apresento, onde a Xanda, que é do hip hop, apresenta, o espaço é da comunidade, né? Não tem exclusividade aqui porque eu sou presidente da entidade, não. Aqui é de todos, é da comunidade.
Bruna, contigo. Obrigado, Valdir, por estar aqui contigo, estar aqui com a UPACAF e a comunidade, né, que está nos acompanhando. É um prazer enorme. Eu tenho a missão de fazer com que a política ela seja um espaço mais popular, né, mais representativo. Eu tenho rodado o Estado e tenho tido uma grande oportunidade conhecer de perto, encontrar mulheres como eu em todos os lugares, né? A prova que a gente anda junto e que a gente se conecta é encontrar mulheres muito parecidas comigo, né, em todos os lugares, e que eu sempre falo, a política é um lugar em que nós precisamos não só disputar, mas ocupar, né? Então, tá aqui para mim é um prazer estar aqui com vocês, podendo contar um pouco mais da minha história, falar um pouco mais do que eu acredito, desmistificar preconceitos ou ideias ou mentiras que lançam e que acabam virando pela falta do contraditório, verdades. Então, eu estou aqui podendo apresentar um pouco mais de quem eu sou, uma mulher comum, de origem muito popular, que vem da comunidade e que tem uma certeza, dá para mudar o país, dá para mudar nossa história, nós podemos ser mais felizes, e afinal, eu estou falando de felicidade porque eu só luto para ser feliz, para o nosso povo poder ser mais feliz, para a gente ter uma vida melhor e digna. Bruna, encerrou, né? Encerrou, já o nosso técnico aí já fez sinal, 55 minutos, e a gente conseguimos aí conversar aí e dizer também que esse dia 8 de março, Dia Internacional das Mulheres, cumprimento a todas, cumprimentando a Bruna, né? Cumprimentando a Bruna, nós estamos cumprimentando todas vocês. Ficamos por aqui, no próximo sábado a gente volta com mais um programa UPACAF e a Comunidade.